Pronto, agora compartilhou. Agora sim. Então, turma, a gente se estendeu um pouco mais lá na outra turma, porque tinham muitas perguntas, e aí se atrasou um tiquinho, eu me perdi um pouquinho só e pedi a Marcelo 5 minutos para tomar um café, botar o juízo no lugar para a gente continuar, tá? Nós estamos aí numa eminência de voltar a atender eletivo com uma série de restrições, de exigências, na verdade, que é espaçamento entre clientes, um EPI mais exigente, mas provavelmente agora na primeira semana de maio eu acredito que já deva estar voltando. Isso não quer dizer muito, porque os pacientes podem não querer ir também para o consultório, né? Mas muita gente está trabalhando na ilegalidade, como se fosse urgência, atendendo direto. No interior e na periferia está, assim, muita gente atendendo, né? Mas a gente sabe dos riscos de contaminação do dentista. Então, eu peço que volte, mas que a gente volte com segurança, tá? Quanto aos cursos, vocês estão me ouvindo aí? Eu quero saber se vocês estão aí. Sim, sim, estamos aqui. Alopração. Então, tá mesmo, tá uma alopração aí, a galera em Carpina, um colega que atende lá, disse, pô, só eu que não tô atendendo, porque a turma tá toda atendendo. Eu falei para ele, mas, assim, acho que a gente não estudou para trabalhar na ilegalidade, né? Mas, muito cuidado, gente, com a coisa não é brincadeira. O que eu me pergunto é quando que a gente vai voltar. Acredito eu que não, no final de maio, que é quando seria nosso módulo, deve voltar sem a presença de paciente. Esse é o meu sentimento. Isso tudo depende de crescer ou não o número de casos, né? E de mortes. Tá? Mas o dentista, eu vou mandar um áudio lá para o grupo de vocês, de uma pesquisadora, sobre os riscos para o dentista, né? Com relação ao Covid. Mas eu acho também que vai ter mudança, orientação de mudança no posicionamento na clínica escola. Eu estou esperando, né? Porque eu não posso me antecipar a nada, mas eu acho que vai ser tudo diferente a partir de agora. Então, dentro dessa sequência do que a gente conversava até a semana passada de crescimento e desenvolvimento, eu queria falar para vocês hoje, dar sequência nessa parte, mas a minha intenção é chegar nos determinantes da morfologia oclusal. Então, por que que aqueles sulcos estão naquela posição? Por que que o sulco secundário está naquela posição? Por que é que as vertentes estão naquela posição? Por que os dentes tridimensionalmente estão naquela posição e como isso se desenvolve na natureza? Tudo tem uma razão de ser. A gente precisa entender como é esse desenvolvimento para que a gente chegue a tratar esses pacientes no futuro. Porque a gente precisa saber o que pode ter acontecido no passado para chegar naquele ponto em que o paciente chegou para a gente. Eu tenho pacientes todo dia que fizeram 2, 3 reabilitações. Se eu for botar dentes no lugar dos dentes perdidos, eu serei mais um a reabilitar esse paciente. E o meu compromisso com a odontologia, ele não vai estar sendo cumprido, porque o paciente vai ter mais um dentista para falar, se eu seguir o mesmo caminho dos outros. Então, quando o paciente perde um dente ou fratura um dente, por que razão ele perdeu esse dente? Eu preciso entender a normalidade, como que se desenvolve, por que a natureza fez aquele dente destruir daquela forma, qual o sentido de tudo isso, para que eu entenda
como essa oclusão, como esse sistema estomatognático se desenvolveu, para que eu entenda por que eu tenho que botar aquele dente na posição dele no arco, como deve ser essa oclusão na minha reabilitação, e que eu possa devolver para esse paciente o que ele deveria ter se não tivesse acontecido aquele processo destrutivo. E não é pura e simplesmente fazer um dente bonito ou ocluindo bem que vai me fazer reabilitar o meu paciente. Eu preciso entender quais as implicações que levaram ele a chegar àquele quadro. Então, o meu objetivo é formar reabilitadores que tenham a visão de todo o corpo do paciente e não pura e simplesmente da boca, ou mais especificamente de um determinado dente. Para formar coladores de unhas postiças em esmalte, não precisa ser especialista em prótese. Mas os dias desses profissionais estão contados. Tenho certeza disso. Porque nada que é feito sem um conhecimento maior, ele perdura por muito tempo. Então a gente precisa reabilitar o paciente em qualquer esfera, seja com resina ou com cerâmica, ou alternando os materiais, mas a gente precisa saber aonde pôr esses dentes, por que pôr esses dentes e como a gente vai trazer um benefício maior para esse paciente. Eu estou construindo o raciocínio do equilíbrio postural e oclusal, mas eu preciso construir desde a embriologia até a dentição permanente, até o plano oclusal, até o meu sistema estomatognático totalmente desenvolvido e maturado, para que eu possa, a partir daí, raciocinar junto com vocês as disfunções, a reabilitação oral, que é o nosso objetivo final, tá? Então, quando eu falo de oclusão, de contato dental, eu vou pensar em dentes. Mas quando eu falo de relação cêntrica, eu preciso pensar nas articulações. Então, aonde vão os dentes, estará a articulação. Então, eu preciso ter um equilíbrio entre dentes e articulação. Meu paciente, quando extrui os incisivos, ele cria uma dimensão vertical de oclusão. E ali, quando eu tenho incisivos na dimensão vertical, em conjunto com a ATM, eu vou ter a minha oclusão primitiva. Mas eu vou ter criado um espaço para a erupção dos dentes posteriores. Primeiro os dentes descidos e depois a dentição mista para vir a dentição permanente. Mas eu parto na natureza de uma oclusão em relação cêntrica. Eu não tenho máxima intercuspidação e relação cêntrica na dentição descida. Eu só tenho relação cêntrica na dentição descida. Eu tenho oclusão, os dentes ocluem em relação cêntrica. E o que é essa oclusão em relação cêntrica primitiva? Ela pode ser não fisiológica ou forçada? Vocês acham que pode? Vocês acham que os dentes podem erupcionar numa posição errada, os incisivos, e que isso traga algum contato deflectivo ou a dimensão vertical errada na dentição mista, isso na natureza? Vocês acham que isso pode acontecer? Que na natureza eu posso ter algo não fisiológico? Na dentição descida ou permanente? Descido. Na oclusão, eu acho que não. Então, aonde pode acontecer? Quando troca da dentição descida, passa para a dentição mista e a dentição permanente. Aí eu poderei ter problemas na erupção dos dentes. Pela remoção precoce de dentes descidos, por alimentação, por má qualidade de sono, aí é onde a ortodontia entra, mas o ortodontista precisa entender que esses fatores são coadjuvantes importantes para impedir o perfeito desenvolvimento do sistema estomatognático. Então, repare mesmo, eu vou dar um exemplo aqui. Pacientes que têm
são respiradores bucais, pacientes que têm má qualidade de sono, às vezes porque respiram pela boca. A gente precisa mandar esse paciente para o otorrino. A gente não pode agir como o gastro, que não manda o paciente para o dentista para ver se ele está mastigando bem, porque a digestão começa na boca. A gente precisa mandar esse paciente para o otorrino para avaliar como esse paciente pode respirar. A gente precisa orientar os pais para que esse paciente tenha uma qualidade de sono melhor, porque tudo isso vai atrapalhar na dentição mista a erupção dos dentes permanentes. Poderá atrapalhar na dentição mista a erupção dos dentes permanentes. Então, a dentição decídua, ela vai, pela relação de dentes e articulação, ela vai servir como uma modeladora. Ela vai ser referência de posição para o desenvolvimento do sistema estomatognático, da oclusão e da dentição mista e, consequentemente, da dentição permanente. Quando os incisivos extruem, que determinam a dimensão vertical, quando há esse contato entre a incisal do inferior na palatina do dente superior, eu vou ter uma alavanca de classe 3, eu vou ter um ponto anterior e o fulcro lá na TM. Então, eu vou ter relação cêntrica, meus dentes vão abrir e fechar em equilíbrio, sem contato deflectivo, e eu vou fechar numa posição só, que é o contato da incisal na palatina do superior. Então, ele vai ser um ponto de parada cêntrica na palatina do dente anterior. Ele vai abrir e fechar na mesma posição. Com relação à alimentação, quando os incisivos começam a extruir, esses incisivos começam a machucar o peito da mãe. Então, aquela criança que nasce com articulação plana e que ela só faz o movimento de sugar o leite até os 6 meses de idade, eu começo, com a vinda dos dentes, a introduzir uma alimentação semissólida e depois uma alimentação sólida, com os incisivos erupcionados, que vai começar a reduzir o fluxo de leite por conta do incisivo machucar, e essa criança ela vai saindo da alimentação puramente líquida e entrando numa alimentação mista, semissólida e sólida depois, e aí ele vai desenvolver o sistema estomatognático de acordo com uma necessidade alimentar. Então eu ajudo a natureza a agir. Aquele alimento que praticamente passa direto e vai lá para o intestino, quando eu começo a colocar alimentos mais sólidos, eu começo a ter um tempo maior para a absorção desses alimentos no intestino. Então, quando eu entro numa dieta semissólida, eu vou ter uma maior variedade de metabólitos e eu vou demorar mais, vou ter um maior tempo de absorção. Então, à medida que os dentes começam a extruir e que, mesmo na dentição de leite, eu começo a ter o aparecimento de cúspides, eu vou começar a conseguir triturar alimentos mais sólidos. Então, essa criança ela vai começar a, pela necessidade, desenvolver o seu sistema estomatognático, fisicamente falando, né? Então, quando eu começo com esse contato dos incisivos na palatina, eu determino a dimensão vertical, e aí eu vou criar espaço para a extrusão dos dentes posteriores. Então, duas razões, elas vão sustentar a natureza nesse argumento de que primeiro os incisivos nascem e não primeiro os molares nascem. Por que esses incisivos vêm primeiro? Primeiro por conta do efeito pantográfico e depois para que eu não tenha deflexão e esse contato deflectivo transmita-se a ATM. Então, primeiro toca nos incisivos, cria um espaço, cria dimensão vertical para que os dentes extruam. E quando vocês leem que encontrarem efeito pantográfico, é aquela história da gente dizer, meio milímetro lá atrás é 1,5 na frente, 1 milímetro lá atrás, 3 milímetros na frente. Esse é o efeito pantográfico.
Então, uma alavanca de classe 3, ó. Eu tenho o ponto e o fulcro distante do ponto. É assim que ocorre na dentição primitiva. Então, quando os molares temporários eles extruem, né, eles aparecem, eu vou ter contatos paralelos ao plano oclusal e esses dentes posteriores eles vão passar a sustentar agora essa dimensão vertical. Então, eu vou ter dentes que se tocam ao mesmo tempo. Abre e fecha numa posição só, sem contato deflectivo. Isso vai estimular a formação completa das raízes e vai sustentar essa dimensão para que na dentição mista eu comece a cair, a ter um desgaste, evolui de uma alavanca classe 3 para uma alavanca classe 2 e depois uma alavanca classe 1, não sei se vocês lembram disso, mas funciona assim, ó, os incisivos sustentam a dimensão, aí os últimos que erupcionam são os caninos temporários, depois eu vou ter guia dos caninos, depois eu vou desgastar o canino e vou tocar molares descidos e eu vou ter uma função em grupo, vai passar para uma alavanca classe 2 e com o desgaste vai passar para uma alavanca classe 1, que é a oclusão balanceada bilateral. Nesse momento, quem atua como o determinante da desoclusão são as ATMs. Sai dos caninos e agora para as ATMs. Com o surgimento da dentição mista, ou seja, com a extrusão dos dentes permanentes, eu começo a ter uma desoclusão unilateral nos dentes permanentes, ou seja, eu volto a ter uma função em grupo, eu passo a ser de uma classe 1 agora para uma alavanca classe 2, e com a extrusão dos caninos, com com o surgimento dos caninos permanentes, com a erupção dos caninos permanentes, eu volto a ser uma alavanca classe 3. Então, olha como a coisa vai e vem, vocês vão entender isso durante o transcorrer da aula, tá? Então, os molares, eles mantêm a dimensão vertical, eles levam, assim, nessa fase, eu vou ter os incisivos capturando o alimento, os caninos rasgando o alimento e os dentes posteriores, os molares descidos, triturando o alimento dessa forma. Os dentes em relação cêntrica. Então, a criança abre e fecha numa posição só. Abre e fecha numa posição só. É assim que funciona, como um estabilizador. Bate numa única posição. Assim também acontece na nossa reabilitação. Deve abrir e fechar numa única posição. Fábio, eu posso te interromper só um minuto? Deve. Vê só, eu infelizmente vou ter que me ausentar aqui da aula porque eu com essa história do Covid, eu tô tendo que tomar um ansiolítico para dormir. Eu passei mais de uma semana sem dormir. Nossa. E aí eu tô indo buscar, ela mandou agora uma mensagem no meu celular para eu ir buscar a receita no consultório para eu poder comprar a medicação. Então, é só para eu pedir desculpa, mas eu vou ter que sair da aula por conta disso, que inclusive é perto dali do Parque Amorim, ali é até muito esquisito, ela vai ficar só até 5 horas. Fica Então, eu vou ter tranquila. que dar uma carreira. E Marcelo depois te passa a aula, tá? Tá bom, então, obrigada e desculpa Pois aí, eu viu? me E beijo chama. para vocês, Ah, tá Tchau, bom? Dani. Um Tchau, boa abraço, tarde. beijo, tchau. Melhoras aí, tchau. Obrigada. então, gente, continuando,
os molares, eles vão erupcionar para manter a dimensão. Então, não há um desequilíbrio. A gente confunde porque muitos pais pensam que a criança na dentição mista está fazendo bruxismo, mas aquele desgaste das pontas de cúspide, ele é fisiológico, ele é estimulante para a erupção dos dentes permanentes. Não que não exista bruxismo em criança, tá? Nós estamos falando de outra coisa, nós estamos falando de um desgaste fisiológico, certo? É parte da evolução do desenvolvimento do sistema estomatognático. Eu não estou falando que não tem bruxismo em criança, tá? O bruxismo é uma hiperfunção, uma parafunção. É além disso. E aí a gente vai falar um pouquinho disso mais na frente. Uma vez eu fiz uma pergunta a um professor, o Taylor, um professor americano, num congresso de oclusão. Eu perguntei, bruxismo em criança? E ele me respondeu assim, categoricamente, psicólogo para os pais. Essa foi a resposta dele. Hoje eu consigo entender que é a resposta perfeita, porque a tecnologia, a má qualidade de sono, essa sim, a má qualidade alimentar, o excesso de ingesta de açúcares, isso leva a criança a uma hiperatividade muscular e a fazer uma parafunção. Então, a gente tem um fechamento numa única posição, ou seja, estabilidade, mas se eu tiver dentes mal posicionados, aí eu poderei começar a ter contatos deflectivos. Aí você diz, mas como isso na dentição mista? Um exemplo, se você remove um dente descido antes da hora, a criança perde um dente descido antes da hora. Precisa-se ter muita atenção para que você não esteja, esse dente permanente que vem não gere contatos deflectivos, porque ele não está seguindo a sequência natural. E aí sim, nesse momento, ou pela mão do homem de alguma forma, às vezes por ortodontia, às vezes por tratamentos mal posicionados, aquelas coroas metálicas que se colocam em crianças quando há uma hiperatividade de cárie, tudo isso pode gerar uma diferença entre relação cêntrica e oclusão habitual. Isso não é interessante nessa fase de desenvolvimento. Então, por que razão os incisivos vêm primeiro do que os molares? Primeiro, pelo efeito pantográfico. Vocês entenderam já que a dimensão vertical ela se consolida na dentição primitiva com a extrusão com a erupção dos incisivos, né? Isso determina a dimensão vertical e a cêntrica, ou seja, o contato entre dentes com estabilidade. Por que os incisivos vêm primeiro? Para que os dentes posteriores erupcionem sem deflexão, ou seja, sem contatos que tirem da relação cêntrica para um habitual. Eles servem de guias, eles fazem um ponto de parada cêntrica anterior, então eu abro e fecho na mesma posição, eu guio a erupção, eu induzo a erupção dos dentes posteriores. Então eu tenho aí algumas conclusões, que os dentes anteriores, eles buscam a dimensão vertical, e os dentes posteriores, eles consolidam a dimensão vertical. Olha, é muito importante que vocês prestem atenção nisso, porque o dente anterior, ele busca a dimensão vertical, e a extrusão do dente posterior consolida essa dimensão vertical. Tudo coincidindo, ou seja, coincidindo, sem contato deflectivo, tendo uma oclusão em relação cêntrica. Então aí aparecem as cúspides. E aí precisa haver a evolução no tipo de alimento que se come.
Então, crianças que fazem ingestão de dietas líquidas e pastosas durante muito tempo, a gente está impedindo que haja um desenvolvimento natural dessa oclusão e desse sistema estomatognático. Mas os últimos que vêm são os caninos. Então eu vou ter aí uma evolução de a dimensão vertical. Eu consolido com os dentes posteriores e os caninos vêm para desocluir. Mas quem mantém essa dimensão vertical até os 45 segundos do tempo, ou seja, até os 12 anos de idade, quando os caninos permanentes erupcionam, são os segundos molares decíduos. Eles têm raízes finas e distanciadas, largas, para manter a dimensão vertical e permitir que os dentes permanentes erupcionem. Depois que os dentes permanentes, que os dentes decíduos estão todos erupcionados, eu repito, eu começo a ter um desgaste dos caninos, e aí eu vou passar a ter toque num dos lados, ou seja, eu vou ter função em grupo, desocluindo o outro lado, com a continuidade do facetamento fisiológico dos dentes decíduos e a erupção dos dentes permanentes. Eu vou ter contatos bilaterais, ou seja, oclusão balanceada bilateral, como numa prótese total. E aí, nesse momento, quando eu não tenho nenhuma guia, quem passa a ser minha guia, quem passa a ser o protagonista da desoclusão, são as articulações temporomandibulares. Então, os dentes posteriores, eles são os estabilizadores, ou seja, eles consolidam a dimensão vertical, eles estabilizam. Eu volto a repetir, então, até chegar na dentição permanente, eu vou ter dimensão vertical, eu vou ter guia nos caninos, eu vou ter contatos estáveis bilaterais e simultâneos, ou seja, estabilidade, toco os dois lados ao mesmo tempo, com a mesma intensidade, e eu vou ter relação cêntrica, que é o meu ponto de fulcro, articulação temporomandibular. Ao passo que, se eu tenho contatos deflectivos, esse meu côndilo poderá ir adiante ou afora, porque os dentes tocam na deglutição e desviam. Então, olha onde entro aí, quando eu chegar na parte de disfunção, onde vão entrar os desvios laterais. Então, se eu tiver um mau posicionamento dos estabilizadores, dos posteriores, eu poderei ter contatos deflectivos. E aí eu não terei coincidência entre a oclusão habitual e a oclusão em relação cêntrica. Um exemplo aqui, ó, uma coroa sobre implante e o dente abaixo do plano oclusal. Eu vou ter um toque nesse dente e um desvio para anterior. Isso vai acionar meus músculos pterigoideus laterais inferiores, que podem entrar em espasmo e o paciente ter dor em volta do ouvido ou na lateral, ou na região temporal também. Então, eu preciso ter harmonia, equilíbrio, ou seja, o equilíbrio é o ponto de parada cêntrica anterior, o meu ponto de fulcro e os dentes posteriores fechando numa posição coincidente, sem desvio, sem desvio. Quando eu tiver o ponto de fechamento sem desvio, eu vou ter relação cêntrica coincidindo com máxima intercuspidação habitual. Então, o papel dos dentes posteriores é manter a dimensão e dar estabilidade. Mas o dente temporário, ele tritura, ele participa dos processos digestivos. Então, a criança, na dentição decídua, ela tritura com os seus dentes, na medida que a gente vai introduzindo alimentos semissólidos e sólidos. Então, olha o que é que acontece. Ó, eu tenho um plano oclusal que é paralelo à minha eminência articular, que é plana no bebê, olha. E esse plano, esse meu sistema estomatognático, que também é composto por ossos, vai haver um crescimento para anterior
e para baixo. Então, eu vou ter o desenvolvimento de minha maxila e mandíbula nesse sentido, para anterior e para baixo. E aí, meu plano oclusal, ele vai passar a ser mais inclinado e o direcionamento dele na dentição permanente deve ser na atlas, na primeira vértebra. Então, eu tenho o plano oclusal saindo na atlas. Isso vai dar minha posição de cabeça, trazendo o assunto para o equilíbrio postural. Isso no desenvolvimento do meu sistema estomatognático. Olha só, esse slide é muito interessante, porque observem a posição da cabeça. No bebê, quando eu tenho uma articulação plana, à medida que vai se construindo o plano oclusal, eu vou posicionando minha cabeça de acordo com o plano oclusal. Então, eu tenho um crescimento para anterior e para baixo. Então, a minha cabeça ela vai girando. Ela vai girando e criando a postura com relação à coluna vertebral. Então, o meu plano oclusal, ele deve sair aqui, ó, na primeira vértebra. O que é que acontece quando o indivíduo se desenvolve em classe 2? O meu plano oclusal poderá estar mais inclinado, e aí, para compensar o meu adulto, ou o adolescente, ele posiciona a cabeça mais para anterior. E quando é o contrário, quando esse plano sai na segunda vértebra, por exemplo, num classe 3, ele eleva a posição do queixo e joga a cabeça para frente. Isso vai causar um desequilíbrio postural entre a coluna cervical e o posicionamento de cabeça, podendo gerar dores e problemas posturais. Da mesma forma, a perda de dimensão vertical, também por desgaste dos dentes, ela poderá levar o meu plano oclusal para a segunda vértebra, trazendo um mau posicionamento de cabeça e, consequentemente, dores nos ombros e na coluna. Os dentes posteriores, eles vêm para fixar a dimensão vertical, mas a força neles é axial, ou seja, no longo eixo deles. Quem toma lugar, eu vou perguntar para vocês, quem toma lugar dos molares temporários? Quem é que vem no lugar deles? Dá para alguém me responder? Quem vem no lugar dos molares temporários? São os premolares. Os premolares. Então, olha só, eu tenho uma disposição axial. E qual dente sustenta a dimensão vertical com a força mais axial no longo eixo dele, na dentição permanente? Os premolares. São os dentes que estão com forças mais no seu longo eixo, em toda a boca, na dentição permanente. E o que é que isso significa? O que é que significa? Tem pacientes que apertam os dentes durante o sono. Eu já vi vários pacientes com fratura do primeiro pré-superior. Por quê? Porque o primeiro pré-superior, ele normalmente tem duas raízes e uma furca. Essa força no longo eixo do dente incide na furca, que é mais fina, e há uma fratura. O paciente sente dor e ninguém sabe de onde veio. Eu já vi pacientes sem uma restauração no dente ter fratura do primeiro pré-superior. Mas sempre pacientes que apertam os dentes. Hoje, né, Paulinho? Então, tá fresquinho aí agora. Então, isso vem, ó, que os molares descidos, eles têm também absorção dessa força no sentido axial. Mas quando essa força vem no sentido axial, ela estimula a erupção do premolar permanente. Não tem nada de graça na natureza, é tudo perfeito, em sincronia, a gente é que atrapalha. Então, se você tem algum tipo de enfermidade sistêmica, você poderá ter problemas com a dentição mista, com a dentição decídua, mas se tudo ocorre de acordo com a natureza, se a alimentação é introduzida de forma correta, você não vai ter nenhum tipo
de patologia nessa época. Então, o direcionamento da força, ele vai causando um facetamento aqui, uma reabsorção da ponta das raízes até que esse dente caia já com mantendo essa dimensão até por volta dos 12 anos. Olha o que é que vai acontecendo, ó. Eu vou tendo um desgaste. Olha o que acontece, eu vou tendo um desgaste do meu molar, do segundo molar, né, que é o último que cai, mas eu já tenho outros dentes mantendo a dimensão. Então, olha o que é que acontece. Eu tenho uma articulação plana no bebê, erupção dos incisivos, e agora com a erupção dos caninos eu vou ter guia dos caninos. Mas esses molares, esses dentes descidos, ele tem esmaltes que sofrem um desgaste. Primeiro, ele tem um esmalte mais fino do que o dente permanente, e ele tem um esmalte que sofre um desgaste com mais facilidade do que o esmalte permanente. E aí vão surgir fenômenos conhecidos como fenômeno de Christensen e Lucy, que no de Christensen você vai ter uma desoclusão antero-posterior e no de Lucy látero-lateral, ou seja, desoclusão pelos caninos ou em função em grupo. Então, o fenômeno de Christensen, tá? Que cria um espaço uniforme à medida que apreende o alimento, e fenômeno de Lucy, onde eu tenho o canino desocluindo o outro lado. Então, quando eu tenho uma desoclusão num dos lados, eu terei um espaço menor desse lado mais uniforme e um espaço maior uniforme do outro lado. É importante entender isso. Então, olha só, desoclusão pelo canino. À medida que o canino vai desgastando, fisiologicamente, o meu segundo molar temporário vai tocando. À medida que o segundo molar e o canino vão desgastando, o primeiro molar também toca, função em grupo. Eu saí de uma alavanca classe 3 para uma alavanca classe 1, ou classe 2, desculpe, classe 2. Olha aí, então desoclusão pelo canino, espaço uniforme, alavanca classe 3. Quando uma criança tem uma ingesta rica em açúcares, vai haver uma hiperatividade muscular, e aí, nesse caso, associado à má qualidade de sono, eu poderei ter um bruxismo em criança. Quando ele diz que o bruxismo é necessário para gerar forças laterais, que estimulará o centro de crescimento e desenvolvimento dos maxilares, não é o bruxismo, mas o facetamento, porque o bruxismo está associado a um fenômeno patológico. Então, eu tenho uma proporção coroa-raiz de 3:1, né, no segundo molar, e à medida que vai desgastando, eu vou diminuindo essa relação coroa-raiz. Então, eu tenho, alavanca classe 3. À medida que o meu canino desgasta e passa a ter função em grupo, eu tenho uma alavanca classe 2. E quando esses dentes posteriores desgastam, eu terei oclusão balanceada bilateral. Fisiológico. Então, eu começo com o canino, que desgasta, e eu evoluo para uma função em grupo. A pergunta que eu faço é: a anatomia dentária é para se alimentar ou para mastigar? O que é que vocês me respondem? Falando um pouco de determinantes da morfologia oclusal. A morfologia oclusal é para se alimentar ou para mastigar? Para mastigar, eu acho. Para mastigar. Porque se alimentar, um desdentado ou alguém que tenha dente
O desdentado pode até se alimentar melhor do que quem tem dente. Mas para triturar o alimento, para mastigar, eu preciso de anatomia dental, mas para aumentar minha eficiência mastigatória, eu preciso de uma anatomia dental desenvolvida, como diz nesse slide, como hieroglifos orgânicos. Então, a gente vai desvendar esses hieroglifos durante o conhecimento de oclusão para entender a função de e por que desenvolve cada aresta, cada cúspide, cada sulco, por que a posição 3D do dente no arco, qual a função disso. A gente vai desvendar durante essas aulas. Então, veja, alguns pacientes desdentados totais podem se alimentar bem e indivíduos que têm dentes podem se alimentar mal, podem passar fome. Então, anatomia dental não é para se alimentar, é para mastigar. Na dentição mista, eu aí precisa se prestar bem atenção e visualizar a situação, que à medida que meus dentes vão desgastando e os dentes descidos vão caindo e dando lugar a dentes permanentes, eu vou engrenando os meus dentes, de tal maneira que esses dentes que erupcionem, em determinado momento, eles passam a fazer uma desoclusão em grupo. Quando eu volto de oclusão balanceada bilateral para uma função em grupo, e aí depois eu volto para ter guia canina com a erupção dos caninos. E a formação da parede anterior da eminência articular, que se dá isso tudo por volta dos 12 anos de idade. Então, a queda do segundo molar temporário, a formação da eminência articular e a erupção dos caninos. Eu preciso entender a pergunta, Andréa. Pode fazer aqui ou pelo chat. Deixa eu acionar o chat aqui para eu entender. Qual é a idade, André? Qual é a idade dele? 4? Tá. Desgastar os dentes nessa idade é natural, mas fazer bruxismo a noite toda, você tem que observar duas coisas. Primeiro, tem que ver com o otorrino se ele está respirando bem, certo? Durante o sono. Se ele não tem adenoides ou alguma dificuldade para respirar pelo nariz. A segunda coisa é que você tem que ver a alimentação dele. Se ele, assim, procurar tirar mesmo o açúcar, para não ter hiperatividade, né? Porque isso estimula o bruxismo, como você viu aí. E observar a qualidade de sono. Ele precisa ficar no escuro antes de dormir para a glândula pineal produzir a melatonina. Mas tem uma coisa muito importante que você pode investigar como pediatra, é a questão da vermifugação também. Porque a história de antigamente, que ranger os dentes era verme e tal, não tem nada a ver com ranger os dentes, mas com a má qualidade de sono. Pode acontecer quando a criança tem determinadas verminoses, como giardia, de ter um sono intranquilo. E isso é uma coisa para ser investigada. Eu não estou dizendo que é nesse caso, mas a gente não pode agir, não pode agir como se fosse o médico, o gasto que não manda o paciente para o dentista para ver se ele está triturando bem o alimento. A gente tem que mandar o paciente para o nutricionista, para o psicólogo, para o dentista, até para a gente formar um diagnóstico também, entendeu? Mas o que é que o bruxismo do sono, ele está atrelado à má qualidade de sono. Porque já foi comprovado com testes eletromiográficos que ninguém range os dentes no sono profundo. Então, se uma criança está rangindo muito os dentes à noite, ela talvez não esteja entrando no sono profundo como deveria.
Você quer perceber uma coisa interessante? Observe quando ele não está rangindo os dentes e ele está aparentemente em sono profundo. Levante um pouquinho a pálpebra e veja se os olhos dele estão mexendo de um lado para o outro. Porque o sono profundo ele sempre está atrelado ao rapid eye movement. Então, o movimento rápido dos olhos, o sono REM, certo? É preciso observar tudo isso. Então, nessa dentição mista, olha o que é que acontece, olha. Eu tenho primeiro guia canina, né? Guia dos caninos. Depois, com desgaste, eu vou ter função em grupo. E aí eu crio um espaço uniforme do outro lado. E depois eu vou ter a oclusão balanceada bilateral, onde toca os dois lados. E nesse momento onde eu vou ter a oclusão balanceada bilateral, a minha articulação ela passa a ser o protagonista da desoclusão, ou seja, eu vou haver uma modelação das paredes articulares que vão guiar no futuro a minha nova desoclusão. Então vai ter um desgaste mesmo fisiológico dos dentes. Eu começo com guia dos caninos, com o desgaste, olha, as facetas de desgaste. Eu vou ter contato de um lado, mas não vou ter do outro, função em grupo. Depois, com desgaste, eu vou ter toque em todos os lugares, ou seja, oclusão balanceada bilateral. Desgasta ou não dentição temporária, para manter a função, será que em algum momento eu faço desgaste na dentição temporária ou não? Um ajuste oclusal. O odontopediatra deve ou não fazer um ajuste oclusal na dentição temporária? O que é que vocês acham? O que é que vocês acham? Alguém pode me falar? Hein, Gabi? Fala aí, Gabi. Vocês acham que deve haver desgaste na dentição temporária? Depende. Depende, é sempre a resposta certa, né? Depende. Se você tiver, por exemplo, a perda precoce de um dente descido, às vezes o odontopediatra tem que acompanhar esse desenvolvimento e pode ser sim que ele precise fazer um ajuste oclusal, tá? Pode ser. Pode acontecer. Mas entenda, quando eu tenho, eu vou repetir, ó, quando eu tenho guia canina, eu tenho rotação do côndilo de trabalho e meu côndilo de balanceio ele vai para baixo, para frente e para o meio, sempre. Sempre. Quando eu não tenho guia canina, isso vai acontecer guiado pela eminência articular, não mais pelo canino. Mas isso é pouco tempo, tá? Até surgirem os dentes permanentes que vão fazer essa desoclusão em grupo e depois a erupção dos caninos, que vai chegar a fazer a desoclusão na dentição permanente. Na protusiva, da mesma forma. Só que o côndilo vai baixar e ir para diante. Mas quando eu tiver a oclusão balanceada bilateral, eu também não terei guia protusiva. Então, a minha eminência articular que está se formando é que vai guiar esse movimento, protegendo também as minhas articulações. Vai ser o protagonista da futura desoclusão. E a posição dos caninos na dentição decídua é igual à dentição permanente. Eles são convergentes. São convergentes. Para eu aprender o alimento, seja com os incisivos, seja com os caninos, o meu lábio vai empurrar o alimento para a borda incisal e a minha língua vai manter ele na borda incisal. E nos dentes posteriores? A bochecha mantém o alimento na superfície oclusal e a língua mantém o alimento na superfície oclusal. Então, os dentes por si só não trituram, né? Se não tiver lábio e língua, eu não tenho como completar o ciclo mastigatório, né?
Então, olha só, a pressão da língua e dos lábios é que vai fazer com que o alimento seja cortado, ou rasgado, ou triturado. Então, eu tenho aí o canino, que ele é maior que os outros dentes, o canino inferior, que me garante a desoclusão. À medida que ele desgasta, eu passo a ter a função em grupo. Então, na dentição permanente, eu tenho a desoclusão. Na dentição temporária, eu tenho uma desoclusão temporária que vai passar a não existir até que eu chegue a ter a oclusão balanceada bilateral. Mas eu preciso observar sempre se há espaços uniformes no lado que desocluiu. Porque a gente vê muita reabilitação em que os dentes não determinam espaços uniformes. O que é que significa? Se o espaço não é uniforme, em algum momento eu vou ter um contato deflectivo, ou seja, eu terei uma interferência oclusal. Então, o meu côndilo no lado de trabalho, ele rotaciona, mas no lado de balanceio, ele vai para frente, para baixo e para o meio. Esse fenômeno de Lucy, ele colabora com a desoclusão. Olha novamente, eu chamo de setor 1 os incisivos de canino a canino inferior, setor 2 de canino a canino superior, setor 3 posteriores e inferiores que desenvolvem o cano oclusal e setor 4 posteriores e superiores. Então, a desoclusão pelo canino, ela não demora muito na dentição temporária. Logo vira uma função em grupo. Nada acontece por muito tempo. É fisiológico esse desgaste. É estimulante para a erupção dos dentes permanentes. Porque tudo isso está sendo desenvolvido para que eu crie uma curva de Spee e uma curva de Wilson, ou seja, que eu crie o meu plano oclusal em harmonia com a desoclusão. Mas o canino vai se gastando e a dimensão vertical, o segundo molar começa a trabalhar para manter a dimensão e para desocluir junto com os outros dentes posteriores para proteger as articulações. No momento em que eu passo a ter oclusão balanceada bilateral, olha só, numa prótese total, isso aqui chama desgaste funcional de Patterson. Vocês vão ver quando vocês assistirem a aula de prótese total, que a gente faz movimentos laterais protusivos e lateroprotusivos e a gente cria um plano, a curva de Spee e de Wilson. Quem dá quem modela esse desgaste funcional de Patterson numa prótese total? Quem é que dá essa referência? Se eu não tenho dentes. Articulação? Sim. ATM. São as eminências articulares. O côndilo passeia na eminência articular, então, por isso que não só os caninos, mas as articulações são determinantes da desoclusão, da forma dos arcos e da desoclusão. Então, para resumir, o facetamento dos dentes temporários é uma forma de modelar as futuras curvaturas do arco, ou seja, de criar a curva de Spee e Wilson no futuro. As articulações, elas passam a ser os protagonistas à medida que eu chego na oclusão balanceada bilateral. E os dentes permanentes se integram aos espaços quando os dentes temporários caem,
na hora que tem oclusão balanceada bilateral, porque vai determinar a curva de Spiel-Wilson com a erupção dos dentes permanentes. Eu voltarei a ter uma função em grupo nos dentes permanentes e aí proteger as articulações, e com a erupção dos caninos eu volto a ser uma alavanca classe 3. Tá aí? Então isso aqui, ó, não pode colocar essas coroas de aço, porque você bloqueia o processo. Eu estou aí, Marcelo? O perfeito do movimento côndilo disco. Então esse desgaste começa na palatina dos dentes anteriores, se estende pelos caninos, pelos dentes posteriores, isso diminui a altura funcional e o ângulo de desoclusão. E olha o que é que vai acontecendo. Eu vou, através do ciclo mastigatório, eu vou desenvolvendo um desgaste dos meus dentes posteriores. Então, eu tenho a guia dos caninos. Aqui já toca canino e segundo molar. Então, aqui já passa a tocar todos os dentes. Tá? Então, agora eu já passo a ser uma alavanca classe 2. De uma função em grupo posterior, eu passo a uma oclusão balanceada bilateral e eu vou mantendo espaços para a erupção dos dentes permanentes. Esse roçamento, esse facetamento dos dentes estimula a erupção dos dentes permanentes e o desenvolvimento dos arcos. Então, olha só a evolução, a articulação plana, isso aqui é muito importante, gente, esse quadro de fisiologia para vocês entenderem. A articulação é plana, a erupção dos incisivos, aí eu defino a dimensão vertical e a relação cêntrica na articulação. Com o aparecimento do canino, eu sou uma alavanca classe 3 aqui, um ponto distante da articulação. Agora, quando eu viro função em grupo, eu passo a ser uma alavanca de classe 2. Então, eu toco todo lado de trabalho e aí no lado de balanceio eu tenho um espaço também uniforme, continuo a ter um espaço uniforme. Mas olha, eu tenho contato em todos os dentes, pelo desgaste do canino. Vira uma alavanca de classe 2, tá vendo? Vai facetar em conjunto. Eu vou tendo um desgaste, mas quando meus dentes permanentes erupcionam, eu passo a ter função em grupo de volta no dente permanente. Quando eu tenho função em grupo no dente permanente, virá depois os caninos, que me levará à desoclusão no sentido vertical pelo dente anterior. Então, será que esse desgaste ele tem um tempo certo? Nem eu posso acelerar, nem posso segurar, porque é tudo natural, de acordo com a natureza. Isso vai me formar arcos bem alinhados. Esse momento em que eu tenho oclusão balanceada bilateral, eu vou ter uma modelação dos arcos, porque vai se formar a curva de Spiel-Wilson, tá? E aí, nesse momento, as articulações passam a ser o protagonista da desoclusão, para servir de memória para a erupção do canino e o surgimento da nova desoclusão. Então, olha o que é que acontece. Ó. Eu começo com a guia canino, com espaço uniforme no lado de trabalho e balanceio. Depois, com desgaste, eu passo a tocar só o lado de trabalho e o espaço uniforme no lado de balanceio. Com o facetamento maior, eu passo a ter a oclusão balanceada bilateral. Então, nesse momento, eu começo a ter mudanças nas articulações temporomandibulares. Eu estimulo que as articulações mantenham... Olha, eu tenho aqui, ó, quando eu tenho a oclusão balanceada bilateral, eu tenho uma alavanca
classe 1, tá? Aqui, ó. Então, isso não é patológico, isso é fisiológico. Mas olha que eu tenho a erupção dos dentes permanentes. Então, daí eu passo a voltar a ter uma desoclusão em grupo e depois com a erupção dos caninos lá pelos 12 anos, que é quando se consolida a eminência articular anterior, também eu volto a ter a criança passa a ter uma dieta sólida e seus dentes aumentam em números. Então, na hora que eu saio de 20 dentes para 32 dentes no adulto. Mas essa erupção do dentição permanente, ele vai dando um alinhamento tridimensional. Então, o dente permanente, o molar inferior permanente, ele tem uma inclinação para a lingual, porque ele segue a inclinação do músculo pterigoideu medial. Mas, o que é que isso vai fazer? Vai fazer com que a minha custo de balanceio, que é a custo lingual do molar inferior, ele segure a língua para não vir para a mesoclusal. E no molar superior, que é inclinado para vestibular, as cúspides vestibulares segurem a bochecha para não vir para a mesoclusal. Então, se eu errar o posicionamento tridimensional do meu dente no arco, invadir a zona neutra, o meu paciente vai morder a bochecha ou a língua. Você pode repetir, Fábio, por favor? Quando eu tenho a erupção dos molares permanentes, o meu primeiro molar permanente inferior, ele tem uma posição tridimensional inclinada para a lingual, porque ele segue a inclinação do músculo pterigoideu medial. Mas a intenção dele de ser posicionado dessa forma é para que a língua mantenha o alimento na mesoclusal, mas que a cúspide de balanceio não deixe a língua vir para a mesoclusal. Já o molar superior, ele tem uma inclinação para vestibular, para que a cúspide de trabalho, que é a cúspide palatina, toque no centro da fossa do molar inferior, ou seja, a força fique mais axial possível, mas que essa cúspide de balanceio, que é a vestibular do superior, mantenha a bochecha afastada da mesoclusal. Então a bochecha e a língua mantêm o alimento na mesoclusal, mas a gente não pode morder nem a bochecha nem a língua. Então, quando o meu paciente está mordendo a bochecha ou mordendo a língua, é um erro no posicionamento tridimensional desses dentes. Entendeu? Normalmente é associado à perda de dimensão vertical. Entendi. Muitos pacientes reabilitados mordem a bochecha ou a língua. Então, olha isso. Os primeiros molares inferiores permanentes saem lingualizados e inclinados para mesial. E o primeiro molar superior permanente sai vestibularizado. Por quê? Aí a gente vai falar agora de curva de Spee e curva de Wilson. É exatamente por conta da curva de Spee e por conta da curva de Wilson. A gente vai falar mais na frente em determinantes da morfologia oclusal. Por que esse sulco está nessa posição? Por que essa aresta está nessa posição? Por que essa crista está nessa posição? Tem uma razão de ser, devido ao movimento, para ter mais eficiência mastigatória. Então, eu não tenho eficiência mastigatória se eu tiver dentes planos, por exemplo. Os dentes chegam perto de se tocar na hora da mastigação, mas eles não se tocam. Entende isso? Quanto mais eles forem talhados, construídos, para triturar, microtriturar o alimento, maior a eficiência mastigatória. Eu posso ter dentes que não se tocam na dentição permanente, mas que também não trituram bem o alimento. Esse alimento vai inteiro para o estômago. Se vai inteiro para o estômago precisa produzir mais ácido clorídrico para quebrar a partícula do alimento. Isso vai deixar o pH do estômago mais ácido. Então, muitos pacientes que têm refluxo, gastrite, úlcera, eles não mastigam bem. Precisam de um dentista. Olha como é importante esse quadro e eu finalizo com ele.
Eu tenho no bebê uma ATM plana, porque ele precisa sugar o leite. Eu tenho a erupção dos dentes, dos incisivos, que vão determinar a minha dimensão vertical e minha oclusão cêntrica junto com as ATMs. Com a guia canina, eu começo a ter um desgaste da guia dos caninos em uma função em grupo. De uma função em grupo com desgaste, eu toco os dois lados e eu tenho oclusão balanceada bilateral. Depois, com a erupção dos dentes permanentes posteriores, eu vou voltar a ter uma função em grupo. Com a erupção do canino, eu vou voltar a ter guia canina. Então, nesse processo evolutivo, as minhas articulações precisam estar protegidas. Pergunta, gente. Você vê que a gente está cada dia se estendendo um pouco mais, né? Nós estamos a 5h20. Vocês têm perguntas? Eu acho que pra mim tá ok. Deixa eu Não, perguntar pra no mim chat. tá tudo certo. Então, eu espero que vocês